disse Jesus acerca dos dois fundamentos, e ou como o homem deve edificar a sua vida, hum, sobre a rocha ou sobre a areia. Os dois fundamentos, isso está escrito no livro de Mateus 7, 24, mas também está escrito lá em Lucas. Nós vamos averiguar nos dois lados para entender melhor o que o Senhor Jesus quis ensinar com esses dois fundamentos. Tudo aquilo, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será considerado, comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Um homem prudente é um homem que pensa, que calcula, que faz as contas, que não edifica em qualquer lugar. Mas ele edificou sobre a rocha, sabendo que ao edificar sobre a rocha não teria danos, mas suportaria todos os momentos difíceis da vida. E o Senhor Jesus continua a dizer assim: e caiu a chuva, veio o tempo da chuva, caiu sobre aquela casa. Transbordaram os rios, vieram as cheias sobre aquela casa, mas aquela casa permaneceu. Sopraram os ventos, quando chega o vento do inverno, que subia com a força de quilômetros, mas aquela casa permaneceu, nem com as ventanias abanou. E deram com ímpeto contra aquela casa, quer dizer, os ventos bateram com força para destruir aquela casa, mas não foi possível destruir aquela casa. Por quê? Porque foi edificado sobre a rocha. E quem é a rocha? É o Senhor Jesus. Jesus é pedra angular, é a rocha principal. Essa rocha não se confunde. É o Senhor Jesus. Por isso que um homem prudente edificou sua vida sobre a rocha, sobre o nosso Senhor Jesus. Ele não edificou a sua vida, a sua casa na areia, no terreno deste mundo, mas sobre a palavra de Deus, que é a rocha, que é o Senhor Jesus. E continua ele a dizer assim: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, agora ele fala contra aquelas pessoas que estão dentro da igreja e ouvem a palavra de Deus, mas não quer praticar. Ele dá o exemplo agora. Será comparado a um homem insensato, quer dizer, um homem imprudente, a um homem que edifica de qualquer maneira, sem pensar nos perigos dos momentos difíceis. Não quer saber se edifica sobre a areia, sobre a rocha, sobre as pedras, sobre o cimento, sobre qualquer coisa, sobre a madeira. Ele não quer saber. Por quê? Porque ele não pensa. Porque ele não edificou sua vida sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Mas ele edificou, comparado a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios. O mesmo problema que veio sobre o homem prudente também veio sobre aquele que é imprudente. São os mesmos problemas, porque todos nós estamos aqui neste mundo. Os que são prudentes e os que não são. Mas essas pessoas são as pessoas que estão dentro da igreja. Há os que são prudentes e constroem toda a sua vida sobre a rocha, que é Jesus, constrói a sua vida sobre a verdade. Se está dentro da igreja e começa a construir a sua vida sobre a areia, você começa a construir em cima da mentira. Mas para quem constrói em cima da mentira, vai acontecer isso na sua vida. Assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força, contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quer dizer, se você constrói sua casa sobre a areia, sobre a mentira, sobre o engano, sobre a falsidade, estando dentro da igreja, saiba que você vai ter problemas.
Mas grande problema, porque aqui diz, sendo grande a sua ruína, quer seja espiritual, quer seja financeira, em qualquer parte da sua vida, porque a sua casa vai desabar, mais cedo ou mais tarde. Quando vier os problemas, tribulações, você não vai suportar. Por quê? Você não edificou sobre a rocha, sobre a verdade que é o Senhor Jesus. E explica mais em Lucas. Ele continua essa explicação muito mais clara para que você entenda. Em Lucas 6,46, o Senhor Jesus diz assim: esse ensino vem do Senhor Jesus para a nossa vida, para que nós venhamos a ser prudente, não um tolo, uma pessoa que faz as coisas sem pensar de qualquer maneira. Você não pode fazer as coisas sem pensar. Eu creio no Senhor Jesus, eu vou pela fé e faço. Não. Você tem que ser prudente. É o Senhor Jesus que ensina a prudência. Você não pode ser um cristão burro. Você não pode. O Senhor Jesus ensina você a ser prudente. Jesus ensina a pensar. Jesus ensina a edificar. Porque você tem um pensamento, vai e faz sem pensar nas consequências. Ele não ensinou isso. Por isso é que muitos cristãos dentro da igreja só perdem porque não pensam. Mas o Senhor Jesus ensinou a pensar, ensinou a ser prudente. Qualquer coisa que você irá fazer, você tem que pensar nos pós e nos contras. Para saber em que terreno você pisa. Porque você pisar sobre a rocha, porque você foi prudente, você pisa num terreno seguro. Mas e se você pisar na areia? No terreno das pessoas que enganam, que roubam, que passam a perna? Você vai perder. O Senhor Jesus ensina prudência. E ele continua a dizer assim, dando exemplos. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, que vem a mim, ouve as minhas... Quer dizer, o Senhor Jesus fala para as pessoas que vão à igreja. O Senhor Jesus não fala para as pessoas que estão no mundo. As pessoas que estão no mundo não vão à igreja para ouvir o Senhor Jesus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aos que praticam. E ele dá o exemplo aqui, é semelhante a um homem que edificou uma casa. Cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Quer dizer, havia terra. Ele arrancou toda aquela terra até encontrar a rocha. E começou a edificar sobre a rocha. Porque também, se edificar sobre a terra, iria ter grande ruína. Mas ele foi prudente, cavou, profunda, aqui diz o quê? Profunda vala, até achar a rocha, e começou a construir. E vindo as enchentes, arrajou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Você tem que saber como você constrói a sua vida diante de Deus. Você não pode ser palha. Porque no momento que vier o vento, você vai longe, você vai desaparecer. Você tem que ser ouro, você tem que ser ouro edificado sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Para quando vier os problemas desta vida, os problemas não venham a te destruir. Não pense, porque você está dentro da igreja, eu sou de Deus, que não vê os problemas. E vem. E há problemas que vêm e você vai perder. E se você não tiver alicerçado sobre a rocha, porque você não cavou a terra, não removeu a terra para edificar sobre a rocha, quer dizer, os problemas vão te destruir. Você vai perder sua fé. Você vai abandonar o Senhor Jesus. Mas, se você edificou sobre a rocha, então você vai permanecer, mesmo que venham os problemas e você sofra perdas. E o Senhor Jesus continua a dizer assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces.
Quer dizer, edificou sobre a terra, como eu disse, quer dizer, não removeu a terra, porque dá trabalho, porque é sacrifício remover a terra. Quis construir de qualquer maneira, não pensou nos momentos difíceis e começou a construir, sem alicerces, sem segurança alguma. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabafou, quer dizer, logo caiu, claro. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quer dizer, no primeiro problema que surgiu, aquela casa foi derrubada. Nem esperou pelos ventos, nem esperou pelas chuvas, mas veio aqui um rio, arrojou-se o rio contra ela e desabou. Assim são as pessoas que estão dentro da igreja, né, e não se firmam com o Senhor Jesus. Por quê? Não têm edificado a sua vida na rocha que é o Senhor Jesus. Vão à igreja por ir, se alegram em ouvir a palavra de Deus, mas não praticam. Por isso é que diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e não as praticas é considerado um homem imprudente, um homem insensato, um homem tolo, ou digamos, um homem burro, ou mulher, seja lá quem for, porque quem vai à igreja é um homem ou mulher. Não é para crianças, nem para animais. Então pense bem como você edifica a sua vida. Se você começa bem, você vai terminar bem. Mas se você começa mal, a probabilidade de você terminar bem é muito difícil. Então, desde já que você ouviu essa pregação, coloque a sua vida em dia com Deus, falando a verdade, vivendo na verdade, obedecendo o que o Senhor Jesus disse em suas palavras. E você começa, a partir de hoje, a edificar sobre a rocha e abandonar as areias, as terras desta vida. Porque este mundo só tem terra, só tem a areia. Mas você neste mundo, no mundo ali fora, você não encontra rocha para edificar sua casa. Porque essa rocha é o Senhor Jesus. Então edifique sobre a rocha e abandone as terras desta vida e as areias desta vida e construa sobre a rocha. E você edifica a sua casa para quando vier os problemas desta vida, você permanecer firme e fiel até o fim. E assim você será salvo. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças.